capítulo 17. Empenhando a vida para Jesus. No sudoeste de Jerusalém, há um desfiladeiro profundo e estreito, com laterais rochosas muito íngremes, conhecido como o Vale de Rinom ou Geena. No cume ao sul, com vista para o vale, o rei Salomão construiu um altar para o deus Moloque, que era honrado por meio do costume diabólico de sacrificar bebês aos deuses do fogo. Nesse local, Acais e Manassés, reis de Judá, sacrificaram seus filhos, fazendo-os passar pelo fogo. Essa prática terrível parece ter perdurado por um período considerável, até que Josias tentou dar fim a essas abominações, profanando os altares dos ídolos para torná-los cerimonialmente impuros. Desde então, Geena se transformou na fossa de Jerusalém, onde a cidade esvaziava o seu esgoto para que fosse levado pelas águas do ribeiro de Cedron. Dejetos sólidos também eram depositados ali, e se usava enxofre para manter o fogo aceso, a fim de consumi-los. O local ficava tomado por um odor insuportável e servia como depósito de lixo, refúgio e tudo que poluía a cidade santa. Logo, o Vale de Hinom passou a simbolizar um lugar de devastação e destruição, remetendo ao castigo eterno. Os escritores apocalípticos judeus começaram a chamá-lo de a entrada para o inferno, nome que com o passar do tempo tornou-se sinônimo de Geena. A palavra Geena, que ocorre pouco mais de uma dezena de vezes no Antigo Testamento, é sempre traduzida como inferno. Trata-se do nome do lugar do castigo definitivo de Satanás, das suas forças malignas e dos ímpios. O próprio Jesus muitas vezes usou o termo em referência ao destino dos perdidos e como uma advertência aterradora da consequência do pecado. Com base nesses fatos, eu reflito as palavras de Cristo em João 3,16. Quase todos os cristãos recitam de memória esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando pronunciamos a expressão não pereça, automaticamente pensamos na destruição eterna. Sim, é verdade que Jesus proclamou uma mensagem capaz de libertar os homens da destruição daquele monturo ardente chamado inferno, onde tudo que pode poluir a cidade santa de Deus, a Nova Jerusalém, um dia será lançado. No entanto, quando o Mestre disse não pereça, também se referia ao seu desejo de nos guardar de outro tipo de destruição, a de desperdiçarmos a nossa vida nesse mundo. Inúmeros cristãos vivem de forma fútil e frustrante. De certo, muitos deles irão ao céu. Porém, enquanto isso, estão desperdiçando o dom de Deus, o tempo precioso que o Senhor lhes concedeu. O Senhor criou o homem com a capacidade e habilidades incríveis, conforme foi escrito aos Hebreus. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste,
e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Hebreus capítulo 2, versículos 7 e 8. O Senhor tem planos maravilhosos para os redimidos. Ele deseja que sejamos transformados à imagem do seu Filho e que impactemos outras pessoas durante a nossa breve estada na Terra. A nossa vida não será desperdiçada na eternidade. No entanto, isso não impede a Satanás de nos persuadir a isso, pois ele deseja que fracassemos e que deixemos de vivenciar o nosso potencial em Deus. Jesus nunca quis que os seus perecessem, em nenhum sentido dessa palavra, nem nessa vida e nem na vindoura. Todavia, se Cristo declarou para que todo aquele que nele crê não pereça, por que então tantos salvos têm perecido desperdiçando os seus talentos? O verbo crer significa bem mais do que clamar a Deus em um momento de desespero. Não se trata apenas de um escape da destruição eterna no inferno, conforme muitos imaginam. Na verdade, essa palavra está ligada a um processo contínuo de buscar o Senhor com fé e obediência, a fim de podermos experimentar a sua vontade. Eu desejo fazer coisas extravagantes para o Pai, por amor e gratidão. Eu quero ir além do que o Senhor espera de mim. Eu quero que Ele receba de volta toda a herança que Ele depositou em minha vida. Quão trágico é desperdiçar a nossa existência por meio da negligência, por meio da passividade e pelo anseio por coisas sem valor eterno. Portanto, precisamos estar atentos espiritualmente. Não devemos perder o foco ou ficar presos em relacionamentos errados. O reino celestial é digno da nossa vigilância. Qualquer desejo que embarace ou atrase a nossa trajetória espiritual precisa ser removido da nossa vida, para que no juízo não sejamos tidos como improdutivos. Uma extravagância mal compreendida. É estranho, mas quando fazemos a vontade de Deus de todo o nosso coração, os nossos familiares, amigos e até mesmo nossos líderes espirituais, justamente as pessoas que mais deveriam entender isso, muitas vezes nos criticam. As autoridades religiosas da época de Cristo o ridicularizavam e se opunham a ele. Além disso, seus próprios irmãos o julgavam mal. Se essas coisas aconteceram a Jesus Cristo, por que aqueles que buscam obedecer a Ele integralmente esperariam qualquer reação diferente? Os valores mundanos são desequilibrados e colocam poder, dinheiro e prestígio acima de tudo. Contudo, alguns princípios da Igreja também se encontram em desarmonia. Muitos cristãos consideram um infortúnio quando um novo convertido bem-sucedido decide abrir mão de alguns privilégios para vivenciar plenamente o seu tempo em Deus. Outros desdenham de quem escolhe viver de modo simples, compartilhando seus recursos com o reino, em vez de empregá-los em um estilo de vida luxuoso. Há quem critique e despreze as mães cristãs que decidem ficar em casa e investir na criação dos seus filhos, em vez de promover a sua carreira. Exemplos do pensamento mundano têm invadido a igreja em vários sentidos. Lembro-me das afirmações negativas que me disseram quando, após ter passado para a faculdade de medicina, eu desisti da vaga e ingressei no ministério.
Alguns amigos meus pensaram que eu me havia tornado um fanático, já que ser médico foi o meu objetivo durante anos. Mike, pastor, que desperdício! Declararam espantados. O Todo-Poderoso não nos chamou para que fôssemos apenas bem-sucedidos no sentido terreno, e sim, principalmente, fiéis. O Senhor não mede o nosso sucesso por meio do sacrifício, salário ou por meio de diplomas universitários conquistados. Para Ele, importam a obediência e a fidelidade. Os incrédulos e até mesmo alguns cristãos podem olhar para você e balançar a cabeça e suspirar: que desperdício! Porém, no fim, você se deleitará com o sorriso de Deus e o seu galardão. Por que esse desperdício? A mulher que considero uma das grandes servas de Deus no Novo Testamento também foi julgada uma desperdiçadora. A devoção que ela demonstrou por Jesus fortaleceu a minha determinação inúmeras vezes. Eu amo a fé, coragem e sensibilidade dela para as coisas do alto. Eu anseio por encontrar Maria, a irmã de Marta e Lázaro, na cidade eterna. Os fatos que conhecemos sobre Maria são escassos. Ela vivia com sua família em Betânia, cerca de 2 quilômetros ao leste do Monte das Oliveiras. As irmãs de Lázaro aparecem pela primeira vez no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando Jesus elogia Maria, que se sentou a seus pés para ouvir avidamente cada palavra dele. Ela escolheu a boa parte, a única necessária, enquanto Marta estava afadigada com muitas coisas e distraída com todo o seu serviço. Na Bíblia Sagrada, a próxima menção a Maria é relatada na morte e na ressurreição do seu irmão. Depois disso, podemos ler sobre ela mais uma vez nas Escrituras. Cerca de 1 ano já havia se passado desde a época em que Jesus foi um convidado na casa de Marta. Ela reclamou: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 40. No entanto, dias antes da sua crucificação, o Senhor retornou a Betânia. Nessa ocasião, Jesus foi convidado para a casa de Simão, o leproso. O Evangelho de Mateus relata que Maria, Marta e Lázaro estavam presentes ali, e João acrescenta: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. João capítulo 12, versículo 1 e 2. Marta e Maria representam 2 tipos de pessoas na igreja. Ambos são úteis, diligentes, amados por Jesus e têm dificuldade de se manter em equilíbrio. Um deles é o cristão que está sempre a serviço do Senhor, e o outro é o que está em busca pela comunhão com Deus. O corpo de Cristo precisa dos dois para funcionar bem. As passagens de João, do capítulo 12, do versículo 1 ao 9, e em Marcos também, o capítulo 14, descrevem o que aconteceu na casa de Simão. Reclinados à mesa estavam Jesus, Lázaro e os demais, enquanto Marta lhes servia. Naquele mesmo dia, Cristo havia dito aos seus discípulos que em 2 dias seria a Páscoa e ele seria entregue e crucificado. Porém, aparentemente, aqueles homens não guardaram as suas palavras. Todos estavam sentados e servindo-se, bebendo e conversando alegremente. Então nós nos perguntamos: alguém teria prestado atenção ao que Jesus falou? Alguém lhe deu ouvidos?
A partir do que aconteceu em seguida, podemos concluir que provavelmente uma pessoa o tenha escutado. De repente, Maria aparece com um vaso de alabastro que continha um perfume caríssimo, uma libra de unguento de nardo puro que valia 300 denários, o equivalente a 1 ano de salário. Então, antes que alguém pudesse detê-la, seguindo um costume judaico no qual as pessoas abastadas ungiam o corpo de seus entes queridos antes do sepultamento, Maria quebrou o vaso e começou a derramar aquele precioso líquido sobre a cabeça do Salvador e a ungir os pés dele. Logo depois, lá estava ela de joelhos, diante do Mestre, enxugando-lhe os pés com seus cabelos, enquanto a fragrância do unguento enchia a casa. Por um instante, todos na sala ficaram emudecidos. No entanto, o silêncio foi quebrado pelas objeções iradas de Judas Iscariotes. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? João capítulo 12, versículo 5. João, no entanto, revela a motivação e as verdadeiras intenções do traidor, no versículo 6, que diz: Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas não foi a única pessoa a criticar a extravagante devoção de Maria. Outros também a repreenderam. Marcos narra que alguns se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Na maioria das vezes, essa é a reação dos que admiram Jesus, mas não o amam profundamente. Então, algo incomum ou de valor especial oferecido a ele, seja um talento musical notável, ou uma inteligência brilhante, ou o coração de alguém, isso é visto como um desperdício. A devoção de Maria é um contraste gritante ao comportamento raso de muitos cristãos. Quando um salvo ama Jesus, assim como Maria, cedo ou tarde ele será repreendido por alguém. Guarde essas palavras. Nem sempre os famosos, os que ocupam algum cargo importante, ou os que possuem um ministério de prestígio, nem sempre eles têm um coração afetuoso. Ao redor da mesa, na casa de Simão, o clamor se aquietou quando o Senhor começou a falar. Certamente houve quem pensasse que ele repreenderia Maria por causa do seu atrevimento. Afinal, o mestre não havia ensinado sobre o filho pródigo que gastara toda a sua renda com uma vida dissoluta? E sobre o mordomo que havia desperdiçado as posses do seu patrão? Após alimentar uma multidão, Jesus não foi aquele que instruiu os seus discípulos a coletarem o pão e o peixe que sobrara para que não houvesse desperdício? De certo, Maria estava prestes a receber a maior reprimenda da sua vida. No entanto, a resposta de Jesus deixou o grupo quase tão atônito quanto as ações de Maria. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela me fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tereis. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória.
Marcos capítulo 14, versículo 6 ao 9. Deixe-a em paz, Tomé. Pare de repreendê-la, Mateus. Felipe, não a importune. Judas e Pedro, sentem-se. O coração de Maria foi revelado, e o de vocês será em breve. Eu sei exatamente por que ela fez isso, e foi uma boa atitude. Essa mulher fez tudo o que pôde por mim. Jesus poderia ter lhes dito isso. Muitos cristãos sequer lembram os nomes dos 12 discípulos de Jesus. Porém, ainda hoje continuamos a ouvir sermões sobre Maria e o seu ato de devoção, conforme o próprio Cristo afirmou. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado por sua memória. Tanto Maria como Marta serviram a Jesus naquele dia, uma delas preparando um jantar digno do Mestre, um banquete natural. A outra lhe ofereceu um banquete espiritual, algo que ele poderia apreciar apenas 2 dias antes de suportar as piores dores da sua vida terrena. Maria ofertou a Cristo algo do seu coração, uma lembrança que ele levaria para a cruz. Ofertar sem pensar nos custos. Não existe qualquer versículo bíblico que fale sobre esvaziar uma conta bancária, fechar as portas dos nossos negócios e doar aos pobres o que reunirmos durante nossa trajetória. Jamais cometa o erro de pensar que Jesus necessita de tais extravagâncias. Na verdade, ele requer apenas que ofertemos a ele o nosso coração, em fé e a nossa obediência. Tomemos cada um a própria cruz e o sigamos. Os mais abastados podem se dar ao luxo de doar consideráveis quantias ou fazer compras sem pensar nos custos. Talvez eles sequer confiram o valor dos produtos, pois podem desperdiçar dinheiro sem sentir os efeitos financeiros de gastar muito em um carro ou um jantar. Isso não lhes faz diferença porque eles têm o suficiente. No entanto, essa não era a situação de Maria. Ela sentiria os efeitos financeiros da sua devoção a Jesus pelo resto da vida. Aquela mulher se desfez do seu tesouro mais precioso, entregou-o alegremente. Isso porque Cristo era o seu tesouro inestimável. Maria entendeu que o Filho de Deus estava prestes a ser moído por ela. De que maneira uma jovem como Maria teria adquirido um frasco de perfume, equivalente a 1 ano de salário? Não há indícios nessas passagens de que a sua família fosse rica. Todavia, o fato de a casa mencionada no capítulo 10 de Lucas ser chamada a casa de Marta pode revelar diversas coisas. Ou Marta era viúva e herdou a residência do seu falecido marido, ou foi uma herança recebida após o falecimento dos pais dela. Por ser a filha mais velha, se Lázaro fosse o mais velho, segundo o costume judeu, a casa pertenceria a ele. Isso também nos leva a indagar se o perfume caro foi deixado para Maria como parte da herança dela. Caso seja verdade, aquele unguento provavelmente representava uma segurança financeira para o futuro dessa mulher. Nada disso pode ser confirmado. Todavia, alguns fatos são questionáveis. Aquele perfume pertencia a Maria e era caríssimo. Talvez, depois do ocorrido, amigos e parentes preocupados tenham cercado a jovem perguntando a ela: "E o porvir, Maria? Agora você não tem mais segurança." Então eu posso imaginá-la respondendo-lhes:
Meu futuro está nas mãos dele e isso me basta. Há mais de um ano, Jesus me disse que eu havia escolhido a boa parte, a qual não me seria tirada. Estou colocando a minha confiança no que ele disse. Amizade com Jesus. Em cada uma das 3 ocasiões em que Maria aparece no Novo Testamento, ela é retratada assentada aos pés de Cristo. Com base na profunda devoção dela, seria de se estranhar que Jesus amasse Maria, Marta e Lázaro, apreciando o afeto e a amizade especial que eles tinham por ele. Betânia ficava a cerca de 2 quilômetros de distância de Jerusalém, uma caminhada de 20 minutos. Então, 6 dias antes da Páscoa, o Senhor caminhou até a aldeia onde eles moravam, esses 3 irmãos, porque Cristo passaria os últimos 6 dias de sua vida terrena com aquela família. Por que ele não escolheu a casa de Nicodemos, um fariseu proeminente, um dos principais dos judeus e membro do Sinédrio? Jesus poderia ter usado esse tempo para compartilhar as suas estratégias e seus propósitos com esse homem influente. Por que o Senhor não ficou com Silas ou Barnabé, líderes da igreja primitiva desde o seu início, homens que viviam em Jerusalém? Pouco tempo depois, eles viajariam e ministrariam com o apóstolo Paulo. Dos 120 intercessores presentes no cenáculo do dia de Pentecoste, por que Jesus escolheu passar os seus últimos dias com Marta, Maria e Lázaro? Creio que a principal razão para isso era que esses 3 o amavam com incessante devoção e eles acreditavam firmemente nele. A casa deles era um santuário de paz, afeto e descanso, onde Cristo podia relaxar e se sentir amado, e ser fortalecido para os momentos penosos que lhes sobreviriam. Marta e Lázaro eram bons amigos de Jesus. Maria, entretanto, pensava da mesma maneira que o coração de Cristo. Os ouvidos dela eram atentos, capazes de captar o significado das suas palavras. Ela lhe foi uma amiga que nunca participou das discussões entre os discípulos sobre qual deles era o maior, nem requisitava privilégio de se assentar à destra do Mestre no reino. Ela era simplesmente Maria, uma amiga devotada que entendia o enorme privilégio de apenas se sentar aos pés de Jesus, deleitando-se com a beleza da sua presença e absorvendo cada uma das suas palavras. Maria talvez nunca tenha sido chamada para pregar ou realizar sinais e milagres, mas ela foi ungida com um coração terno. As Escrituras não registram que ela tenha exercido um ministério proeminente como alguns dos demais. No entanto, durante os últimos dias anteriores ao martírio de Cristo, o espírito adorador dessa mulher deve ter ministrado grandemente ao Filho de Deus, empenhando a vida para Jesus. Nenhum de nós tem a escolha quando se trata do quanto viveremos. A nossa única opção é sobre como viveremos. Ou desperdiçaremos a nossa existência no pecado, na devassidão, na passividade e nos cuidados, ou a gastaremos em Jesus. Podemos servir ao diabo e acabar em um monturo ardente chamado de inferno, ou podemos empenhar o nosso viver para Cristo, assim como fez Maria, que não ajuntou tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ó Deus, dá-nos graça para viver como Maria.
Jesus ama o mundo e a Igreja, mas concede uma bênção especial para aqueles que o amam de maneira extravagante, empenhando a vida para Ele. Como podemos estar em Jesus? Não há segredo. Primeiro é preciso receber um chamado para isso. Depois, passe um bom tempo na presença de Deus e rejeite o pecado, clamando a Ele em oração. Logo em seguida, encha-se com a palavra até estar repleto daquilo que possa inundar o coração do Senhor. Então, entregue-se a Ele. Ter intimidade com Deus leva tempo, e não existe nenhum paliativo para isso, senão permanecer em sua presença. Assim como Maria, abra mão de algumas situações menos importantes que acontecem ao seu redor para você cultivar um relacionamento com o Senhor. Reorganize-se para liberar o seu tempo para Ele. Por que você não me acompanha por um momento? Entre pela porta que João abriu, a fim de que contemplássemos aquele mundo invisível onde nós viveremos, o mundo no qual passaremos a eternidade. Você consegue ver? Lá está um trono cercado por um arco-íris. Assentado nele, vemos aquele que vive para todo sempre. Contemple os seres viventes entre as 7 lâmpadas de fogo diante do trono. Ouça eles clamar: Santo, Santo, Santo. Quando eles dão glória, honra e ações de graças para aquele que era, que é e que há de vir, os 24 anciãos, vestidos de branco, prostam-se diante do trono, adorando ao Senhor. Veja o Cordeiro que comprou homens para Deus com seu próprio sangue e fez deles reis e sacerdotes para o Senhor. Olhe, ouça, ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos e do Cordeiro, há milhares de anjos clamando ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Você pode ouvi-los? Pode ver a grande nuvem de testemunhas composta por cristãos de todas as épocas, reunidos assim como uma nação poderosa? Caminhe até o trono e se proste. Nós podemos fazer isso. Não precisamos ter medo ou vergonha. Ali, ao lado do Pai, está Cristo, o nosso sumo sacerdote. Ele entende as nossas fraquezas e se identifica com a nossa vulnerabilidade, as tentações, já que, como nós, ele foi tentado em tudo, mas, todavia, ele não pecou. Não fique tímido, não estamos invadindo uma área proibida. Na verdade, fomos convidados para entrar. Eu mesmo já li esse convite. Diz que devemos nos aproximar do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento da necessidade. Já que fomos convidados, eu me achego ao trono com frequência para meditar, contemplar e expor o meu espírito à majestade, à eternidade e à santidade do nosso Rei glorioso, vislumbrando as coisas terrenas sob uma perspectiva eterna. Me apresento a Deus as minhas necessidades, confissões, realizações, assim como os meus cuidados, compromissos e apelos. Então eu apenas observo enquanto as minhas orações sobem
como um incenso perfumado ao Senhor. Que Deus encha a sua vida de paixão por Jesus.